Bom dia, meus irmãos. Vamos para a nossa palestra do dia. Mateus capítulo 10, nós vamos tratar de um tema importante, lidando com os temores. Mateus capítulo 10, eu vou ler do verso 16 ao verso 33. Mateus capítulo 10, a partir do verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos buscar o Senhor mais uma vez em oração. Deus amado e bendito, a Tua palavra foi lida mais uma vez, será neste momento estudada, e para isso necessitamos do Teu auxílio, do Teu Espírito que abre os olhos do nosso coração, para que possamos, de fato, contemplar as maravilhas da Tua lei. Que nesta manhã o Senhor nos edifique para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos em medo, nós estamos falando em algo com que nós convivemos diariamente. O medo está presente na vida o tempo todo. Medo de ser assaltado, aqui em São Paulo quase não tem, certo? O medo de se envolver com algum tipo de acidente, no trânsito, nesse trânsito maluco que a gente vive. Medo de morrer, medo de falar em público. Você está lá para apresentar um trabalho na sua faculdade, na escola, e coração dispara. Medo de não ir bem em alguma profissão ou em alguma tarefa que você precisa desenvolver. O medo está presente na vida de muitas pessoas e na sociedade. A psicologia e a psiquiatria chama isso de fobias. E eles entendem que isso são doenças relacionadas ao medo. Tem um site chamado
abc.med.br. E nesse site, a definição de fobia é a seguinte: fobias são medos irracionais, reconhecidos como absurdos pela própria pessoa que os sente, a qual, apesar disso, não consegue dominá-los. Embora as fobias existam em diversos quadros psiquiátricos, elas são os sintomas predominantes nas chamadas neuroses fóbicas. Na psicanálise, elas são vistas como resultando de conflitos interiores entre o ego e o id e da projeção de impulsos proibidos sobre objetos da realidade. Tem várias outras definições, mas essa aqui nos ajuda a entender como que geralmente as pessoas veem as fobias. Muitos especialistas, eles afirmam que há 3 tipos básicos de fobia. Talvez você já tenha ouvido falar delas. Uma é chamada de agorafobia, que é caracterizada pelo medo generalizado de estar em espaços abertos, como nós estamos aqui agora, praças, ruas, a pessoa se sente temerosa o tempo todo, ela tem medo de estar nestes lugares. Há aquilo que é chamado de fobia social, que é caracterizada pelo medo de situações em que o indivíduo é submetido à avaliação de pessoas. Você está aqui para falar agora, eu estou aqui para dar uma palestra, e eu sei que quem vai me ouvir vai me julgar, para o bem ou para o mal. E tem gente que simplesmente trava com isso, não consegue desenvolver aquilo que está programado para falar, por conta da chamada fobia social. Existe também a chamada fobia específica, e nessa o indivíduo tem medo de algo característico e bem específico. Se você colocar no Google, você vai ser tentado a rir, porque algumas parecem brincadeira mesmo, não parece que a pessoa está falando sério. Mas há uma infinidade de fobias e de medos. Deixa eu falar só sobre algumas para você. Existe medo de barata, principalmente se ela voa, certo? Oi? Alguém já disse que o problema da barata é ela voar, né? A barata está de tranquila ali. O problema é quando a danada voa. Aí o negócio... Medo de chuva. Deixa eu dar uns nomes interessantes. Tem uma fobia chamada, deixa eu ver se eu consigo ler o nome. Hipopotomonstrosesquipedoliofobia. De novo. Hipopotomonstrosesquipedoliofobia. Sabe o que é isso? Chuta aí. Medo de hipopótamo. Não é. É medo de palavra grande, de pronunciar palavras complicadas e grandes. Aí, não parece uma brincadeira isso aqui? O indivíduo tem medo de pronunciar a palavra grande, porque o camarada que tem fobia social, e isso acontece muito, por exemplo, com o pastor quando ele prega. Ele vai falar, às vezes, bonito, quer falar uma palavra estilosa, e ele erra. Aí ele tenta consertar a palavra, e já era. Aí tenta de novo. Eu fui a uma igreja uma vez, e o pastor falou assim, cantamos aqui agora, quebra a minha vida e faze-a de novo. Você sabe o que é isso? Aí ele falou assim, eu assisti essa semana um jornal, e aprenderam lá em São Paulo uma quantidade grande de Rolex falsificado. E botaram aquela pilha de Rolex e veio um trator passando por cima, por causa da ilegitibili. Aí passou, falou assim, porque eram falsos. Acabou. Nós nos atrapalhamos mesmo, com palavras difíceis e grandes. Mas o camarada que tem medo de falar em público e ele acha que ele já está sendo avaliado, imagina o impacto disso na cabeça dele. Então existe o medo, de fato. O problema é que quem vai dar o nome para o medo, bota um nome desse. Como é que é o nome do seu problema? Imagina o camarada que tem medo de falar a palavra grande, falando o nome do problema dele aqui. Certo?
Medo é algo que pode paralisar e fazem com que pessoas treinadas tomem atitudes equivocadas. Você tem artistas experientes esquecendo falas. Você tem pastores travando na hora do sermão. Pastores que já estão há muito tempo aí na lida, né, na labuta pastoral. Você tem policiais treinados que entram em desespero diante de situação de risco. O sujeito foi treinado para aquilo, mas diante de uma situação em que ele vê a possibilidade de morrer, ele se desespera. Ou seja, medo é alguma coisa que está presente na vida. Você sente medo. Talvez você não seja paralisado pelo medo, mas o medo está presente. Eu já vi um caso de um pai que depois de um episódio de doença do filho, e aqueles que têm filhos sabem disso, né? Quando você tem um filho doente, você se vê muito incapaz. O que você faz diante de um filho doente? Você não pode fazer nada, você não pode ficar no lugar dele, você fica com pena, com dó, alguns vão achar que o filho vai morrer, e esse pai, diante da sua sensação de pequenez e impotência, entrava em pânico somente em pensar que o filho podia passar por isso. Já passou a situação, o filho foi curado, pensar que o meu filho pode ficar doente leva ao pânico, leva ao desespero. Existem pessoas que acabam agindo assim. Ou seja, é alguma coisa real, talvez você já tenha passado por isso, talvez você viu pessoas do seu lado passando por questões assim. A grande questão é, a Bíblia pode nos auxiliar nisso. A Bíblia pode nos ajudar a lidar com os temores. E eu gosto muito do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, porque aqui você tem um medo muito específico que está sendo tratado, que é o medo da morte. Jesus está falando aqui, não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Você acha que você estaria tranquilo diante de um quadro onde você está correndo o risco de vir a morrer, porque você está fazendo algo da sua fé? Porque o contexto aqui é esse, Jesus está comissionando os seus apóstolos e enviando os 12 com várias instruções para que eles pregassem o evangelho do reino, para que eles proclamassem o evangelho do reino. Eles estão sendo enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus é bem específico, procurem, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os envia, diz ele aqui, com uma tarefa árdua e difícil. Eu os envio como ovelhas em meio aos lobos. Jesus vai pintar um quadro terrível de perseguição a partir do verso 18. Dê uma olhada. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Você tem uma missão, é uma missão importante. Você recebeu o Messias, no caso dos judeus, o Messias esperado, prometido, que vem redimir Israel, é o rei que vai elevar Israel a uma nova posição, vai colocar Roma para fora. Lembre das discussões dos discípulos, certo? No teu reino, Senhor, o Senhor permite que um se assente à direita e outro à esquerda. Eles estão o tempo todo achando que estão diante de um Messias político, e agora esse Messias os envia numa missão de proclamação das boas novas do reino. Mas o quadro que Jesus pinta é terrível. Eu fico pensando se eu estivesse ali no meio dos discípulos ouvindo isso aí. Olha, vá proclamar e você vai ser entregue às autoridades. Mas é interessante que enquanto Jesus vai pintando esse quadro, dizendo que pais entregarão filhos, filhos entregarão pais, Jesus fala a eles sobre
algo que ele iria fazer. Não precisam ficar temerosos quanto ao que vocês irão falar diante das autoridades, porque eu vou conceder isso a vocês. O Espírito irá conceder isso a vocês. E aqui então você precisava ter convicção ou fé, certo? Porque fé é convicção, ou não? Fé é certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que se não veem. Esses fatos, estas convicções, elas foram ditas por Deus, e no caso aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, quando for o momento certo, você vai saber o que falar. Não se preocupe. Esse é um texto muito mal aplicado, eu acho. Algumas pessoas pegam isso aqui e acham que nos seus momentos de dificuldade, por um passe de mágica, o Espírito Santo vai lembrar você. Essa aqui é uma promessa bem específica quanto ao testemunho apostólico diante das autoridades e quanto à inspiração da Escritura. Jesus vai falar isso em João. Olha, o Espírito Santo virá e fará vocês lembrarem do que eu disse e vai ensinar coisas novas a vocês. Isso tinha a ver com o processo de registro dos evangelhos, registro das cartas. Não é uma promessa geral para todos os crentes, apesar de o princípio valer. Se você enche o seu coração com a palavra de Deus, o Espírito traz isso à sua memória. Mas se você não enche o seu coração com a palavra de Deus, não tem nada para o Espírito lembrar para você. Como é que ele vai lembrar uma coisa que você não sabe? Então você precisa entender bem o que Jesus está dizendo aqui. Mas veja a promessa, não cuidem, não se preocupem com o que vocês vão falar. Como assim? Eu vou para frente da autoridade e não vou me preocupar com o que eu vou falar. Você já foi chamado na sala do chefe? Na sala do diretor do seminário? Quando era o reverendo Ageu, que era mais malvado? Na fama ele é de boas. Olha, quero você na minha sala. Meu amigo, eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando e falaram assim, ó, o chefe quer falar com você. O que esse cara quer falar comigo? Tem nada para falar comigo? Né? Aí começo eu a olhar, assim, tá tudo certo, fiz meu trabalho, não tem nada atrasado, o que esse homem quer comigo? Ah, rapaz, eu acho que foi aquilo ali, ó. E já sei o que é. Olha, é isso aqui, ele vai me falar sobre isso, o que eu vou falar para ele? Eu estou me preparando, e agora Jesus está dizendo, eu vou mandar vocês para frente das autoridades, se preocupa com o que falar? Não, que isso, Senhor? Eles precisam crer que Deus dará a eles o que falar, convicção, e você agir a partir das suas convicções. Eu quero extrair daqui alguns deveres que Jesus dá aos seus servos, e a partir desses deveres, diante de um medo bem específico, abranger agora outros tipos de temor e de medos que nós temos. Quais são os deveres, primeiro, que você tem aqui nesse texto? O primeiro deles é que Jesus diz que você deve temer somente a Deus. Nos versos 26 a 28, você tem o seguinte, dê uma olhada aí na sua Bíblia. Não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Você deve temer somente a Deus. Lembra do episódio de ontem? Os discípulos temeram as circunstâncias e ficaram desesperados e acusaram Jesus. Quando Jesus demonstra o seu poder, eles passam a temer o Senhor Jesus Cristo. E aqui você tem algo importante, porque no verso 24, Jesus diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. O que Jesus está dizendo é, se eles estão me tratando assim,
como é que vocês esperam ser tratados? O que vocês acham que irá acontecer com vocês? Do que vocês acham que serão chamados? Vocês não estão acima do mestre. Vocês podem até ser como mestre. Basta ser como mestre. Se preparem para isso. Então, no verso 26, ele fala: portanto, se é dessa forma, vocês não precisam ter medo daqueles que podem matar o corpo e nem matar a alma. E ele fala: não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Por que esses homens seriam alvo de ódio? Por causa da mensagem que eles têm a pregar, a proclamar. Eles precisam proclamar o evangelho, e é essa mensagem que os colocará em maus bocados, em maus lençóis. Bom, se pregar o evangelho vai fazer com que eu fique ou entre em alguma dificuldade, qual é a maneira mais eficaz de eu não entrar em dificuldade? Não pregar o evangelho, é óbvio. Então essa é a tentação que está aqui. Ele tem uma missão, essa missão traz risco. O que eu faço para evitar o risco? Eu paro de falar. Então Jesus está dizendo: olha, não tem nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Eles precisam conhecer essa mensagem. O que eu estou dizendo a vocês aqui, nas escuras, somente para vocês, vocês vão proclamar para todo mundo. Mas não tenham medo. Então, ao mesmo tempo que Jesus está dizendo: façam aquilo que vai levar vocês a correr risco, ele diz: não tenham medo. E então ele faz um contraste. Não tenham medo dos homens, porque os homens, eles podem matar o corpo, mas eles não podem matar a alma. O que a morte pode fazer com um crente? Qual é o dano? John Piper tem uma frase que eu acho joia. Ele fala: a morte é como o meu carro, ela me leva aonde eu quero ir. É isso. O que a morte pode fazer com um crente? Jesus está dizendo: os homens matam um corpo. Vocês precisam temer quem pode matar o corpo e a alma. E tem um monte de gente que acha que Jesus está se referindo ao diabo aqui, né? Quem pode fazer perecer o corpo e a alma? Cristo. É Ele quem pode fazer perecer o corpo e a alma. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: se vocês temerem os homens e pararem de proclamar o evangelho, vocês estão correndo um risco maior, porque vocês estão desobedecendo a mim. Então esse temor dos homens é uma tolice. Vocês precisam temer aquele que está ordenando a vocês. Por isso o contraste aqui é entre temer as pessoas que podem matar o seu corpo, ou temer o seu Senhor, que pode fazer perecer corpo e alma. Jesus é muito enfático: não temais. A palavra grega aqui é a mesma que esse mundo usa aí para falar das fobias, é phobel. Essa é uma palavra grega. O sentido da palavra é pôr em fuga pelo terror. Esse é o sentido da palavra. Ou ser surpreendido pelo medo, estar dominado pelo espanto. Essa é a ideia aqui de temor ou de medo. Jesus está afirmando que o trabalho de proclamação não poderia ser impedido pelo temor dos homens. Mas veja aí, quantas vezes você deixou de pregar o evangelho com medo? Com medo do que as pessoas vão achar, com medo de perder amigos queridos, por acharem que você é muito chatão. Nós não temos esse tipo de medo, e não é nem medo de morrer, viu? Talvez é medo somente da reputação ser manchada. E eu vou ser conhecido aqui no trabalho como o crente fanático. Nós lidamos com isso. Será que essa pessoa vai querer continuar minha amiga se eu falar de Cristo para ela, se eu insistir? Jesus está dizendo: não tenha medo dos homens, proclame o evangelho. Os homens só podem matar o corpo, o Senhor pode fazer perecer o corpo e a alma. Deus então é o único que deve ser
temido. Então, vou fazer uma afirmação aqui. Qualquer temor que não seja Deus, na perspectiva da Escritura, é pecado. Ah, pastor, mas espera aí, tem uns medos aí que eu não sei se é muito pecado, não. Eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de leão, eu também. Mas eu quero que você entenda o que eu vou afirmar aqui. Medo está ligado à adoração na Escritura. Temor está ligado à adoração. Qualquer temor que não seja ao Senhor é, então, pecaminoso. Mas eu quero te dar um outro dever da Escritura. Ao mesmo tempo que você deve temer somente ao Senhor, você deve ser prudente. Perceba a palavra que eu estou usando. Eu não estou dizendo que você tem que ser medroso. Eu estou dizendo que você tem que ser prudente. Jesus pintou um quadro terrível de perseguição, certo? Dê uma olhada no verso 16, na parte B. Portanto, eu vou ler o texto todo. Eis que vos envio como ovelhas por meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E, outra palavra importante aqui, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vai no verso 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E eu amo a forma como o Espírito do Senhor inspirou o texto sagrado e colocou aqui palavras distintas. Ele não está dizendo para você ter medo e fugir dos homens, mas ele está falando para você ser cauteloso. Cautela e medo são coisas muito distintas e muito diferentes. Quando Jesus fala que você não pode temer aqueles que matam o corpo, ele não está ensinando você a ser irresponsável. Ele não está ensinando você a se arriscar de forma desnecessária. É por isso que ele está falando aqui da cautela, da prudência. Medo é pecado. Prudência e cautela são ordenanças da Escritura. São ordenanças, veja só. O medo é esse sentimento que domina o homem pelo espanto, que paralisa e que o impede de fazer algo que ele deveria fazer, que ele é ordenado a fazer, que é sua responsabilidade fazer. Mas a cautela não. A cautela é aquilo que nós usamos para nos livrar, muitas vezes, de riscos desnecessários. Quando você se arrisca de forma desnecessária, isso não é coragem, isso é tolice. Isso é tentar ao Senhor Deus. E há alguns episódios da Escritura que eu acho que apontam bem para isso. Você lembra quando Satanás pediu para Jesus pular de bungee jump? Eu falei dos esportes radicais aqui, né? Você já pensou a loucura que é aquele momento de tentação? Porque o contexto ali é interessante. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, porque Adão também foi tentado. O primeiro representante pactual é tentado e é reprovado. O segundo representante pactual precisa ser provado para ver se ele vai ou não obedecer. Qual foi a primeira tentação? A primeira tentação é: você acredita mesmo na palavra do Senhor? Foi assim que Deus disse. E qual foi a tentação para Jesus? A mesma. Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, não havia problema em se alimentar. Jesus tem poder para transformar pedra em pão, porque ele multiplicou. Qual é o problema ali? Uma vez eu perguntei e a pessoa falou assim: não, era obedecer ao diabo. Não, não era obedecer ao diabo. O problema ali era duvidar do que o pai dele falou no versículo anterior. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Foi isso que aconteceu no batismo. E aí então ele foi batizado e foi para o deserto. 40 dias depois o diabo falou: será que você é filho de Deus mesmo? É a mesma tentação do Éden, exatamente a mesma. A mulher pecou, Adão pecou. O Senhor Jesus respondeu como?
não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus disse em outras palavras eu não preciso colocar Deus à prova. Ele me disse, a palavra dele é suficiente. Eu creio nessa palavra, e é por isso que ele não caiu em tentação. E aí então o que o diabo fala? Então, já que você gosta de Bíblia, pule aqui do pináculo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles vão te sustentar. Você já imaginou o espetáculo extraordinário? Um homem em cima do pináculo, pulando, o quanto isso ia chamar a atenção. Se os milagres de Jesus aqui estavam chamando a atenção, imagina ele pulando e os anjos segurando ele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é um risco desnecessário, não tem porquê. Não tem porquê. Você acha que os anjos sustentariam Cristo? Eu não tenho dúvida. Do mesmo jeito que ele falou para Pedro que os anjos seriam enviados para protegê-lo. Não precisava Pedro sacar a espada. E Jesus então ensina um princípio importante, que também está nos evangelhos. Jesus veio para morrer. Ele não tinha medo da morte. Mas vez por outra, ele não se esgueirava ali por meio da multidão e saía. Por quê? Porque ele estava com medo de morrer? Porque ainda não era chegada a sua hora. Quando chegou a sua hora, que Pedro tentou defender, ele falou, para. Porque ele tinha dito, olha, eu estou entregando a minha vida. Ninguém tira de mim, eu espontaneamente dou, tenho autoridade para dar e para reaver. Mas enquanto não chegou o tempo determinado para a morte, Jesus não ficou aí dando sopa. Ele evitou de ir à festa junto com todo mundo, porque os judeus tinham mandado prendê-lo. Ele foi depois, secretamente, porque como bom judeu, ele foi à festa, que era ordenada pelo Senhor. Mas ele fazia isso não se expondo de forma desnecessária. E esse é um princípio importante para nós, porque tem crente que acha que não temer as coisas é você se colocar em situações onde você pode se arriscar. Onde Deus não mandou você se arriscar. Deixa eu te dar um exemplo disso. Imagine que você a Vila Guarani tem uma congregação. Qual é o bairro perigoso ali perto? Todos menos a Vila Guarani, né? Heliópolis. É legal de passear lá? Não? Tá. Tem uma congregação Heliópolis, beleza? Vamos plantar um trabalho lá, pregar o evangelho em Heliópolis. E aí o diácono foi escalado para estar lá e algum irmão para pregar. Ele falou assim, não vou não. Heliópolis. Missão é só na Disney. Tem aí o pessoal fazendo missão na Disney, na IPB. Tragédia. Eu não vou a Heliópolis. Veja, eu estou deixando de cumprir algo ordenado, pregar o evangelho, porque eu estou com medo de morrer em Heliópolis. Isso está errado. Isso é pecado. Agora, você não tem nada para fazer em Heliópolis. Você se arrumou, botou sua roupa de grife de marca, seu tênis bonitão, seu relógio chique, boné de marca, e foi passear 2 da manhã em Heliópolis. Porque você não teme nada. Deus é o seu protetor. Você é tolo. Não se faz isso. Não tem sentido isso. Isso é imprudência, isso é pecado, isso é tentar a Deus. E se você não tiver esse discernimento, você vai chamar medo de prudência, e medo não é prudência. E você vai fazer o oposto. Você vai chamar a imprudência de destemor. Eu confio em Deus. Você não deve temer nada que não seja a Deus. Mas você precisa ser prudente. E o exemplo que Jesus usa, vocês precisam ser prudentes como a serpente. Você gosta de National Geographic? Você já viu cobra dando bote? Quanto tempo ela fica esperando para dar o bote? Ih, meu amigo, você quase enjoa, né? Fica 1h30 lá no National Geographic esperando a cobra.
Parece aqueles vídeos lá do Instagram que o pessoal coloca lá, veja o que vai acontecer, e a cena não para, você fica igual um bobão ali. Pois é, mas a cobra está ali, você sabe que ela está se mexendo porque o rabinho está ali. Ela fica um tempão, você fala, não vai acontecer nada nesse filme aí. Por que a cobra demora tanto assim, você acha? Prudência. Quando a cobra está aqui enroladinha, ela está protegida. Quando ela dá o bote, se ela errar o bote, ela está morta. Ela se expõe. Então ela para ali e fica paradinha. Sejam prudentes. Não se exponham. Sejam como as serpentes. Certo? Não é língua de serpente, não. É prudência de serpente. Certo? Então veja, Jesus está utilizando uma figura bastante interessante aqui. E é por isso que isso fica muito mais claro no verso 23. Ele está dizendo, olha, você vai ser tentado a não pregar com medo de morrer. Não faça isso. Não tenha medo de quem pode matar você. Mas quando perseguirem você numa cidade, fuja para outra. Parece contraditório? Não. O que Jesus está dizendo é, continue a pregar na outra cidade. Você não vai chegar lá no meio dos muçulmanos, igual aconteceu aí, quando o ISIS estava chegando nas cidades, e um missionário destemido falou assim, eu não saio daqui. Bobão, eu já tinha corrido, há muito tempo. Quer dizer que tem um monte de gente vindo cortar o meu pescoço. Eu sei que eles estão vindo cortar o meu pescoço, e eu vou ficar aqui porque Deus é o meu protetor? É lógico que Deus é o meu protetor. Eu não tenho dúvida disso. Mas não foi isso que o Senhor Jesus mandou fazer. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Você quer ver o cumprimento disso aqui? Veja as viagens missionárias de Paulo. Paulo chega numa cidade, vai à sinagoga, proclama. Os judeus rejeitam, ele prega para os gentios, para os gregos. Começa a perseguição, vai para outra cidade. Vai na sinagoga, ele não para de pregar. Prega, perseguição, vai para outra cidade, prega. E esse é o itinerário. Teve um momento em que ele não conseguiu fugir, que ele foi apedrejado. Deram como morto. Quando ele levantou, o que ele fez? Estou aqui, ninguém pode matar quem está com o Senhor. Nada, ele foi-se embora. Prudência. Não fique aí achando que você é o super-homem. Então faça essa diferença. Alguns chamam essa prudência aqui de medo normal. Certo? Que é o medo comum que nós temos. Medo de cachorro, medo... Pessoal, você tem medo de cachorro? Lógico que eu não tenho medo de cachorro, tenho medo de mordida. De cachorro. Agora, quando ele morde, o negócio é esquisito, né? Lembra lá do ateu lá da série Big Bang Theory, o Sheldon? Sheldon, filho de crente, né? A mãe dele era crente. Perguntaram, uma vez na escada, ele falou que não queria subir a escada. Eu falei, você tem medo de altura? Ele falou, ele é ateu, então ele não tinha fé. Ele falou assim, não, medo de altura é irracional. Eu tenho medo de cair. É lógico. Veja, o que eles chamam de medo normal, eu prefiro chamar de prudência. Eu não fico brigando com os outros, falando, isso não é medo não. Não é isso. Eu quero só que você entenda o princípio. Há esse medo normal, que eles dizem, isso é importante para que você sobreviva. O pessoal aí que crê, e que tem uma cosmovisão diferente da nossa, que crê na evolução, vai dizer que esse medo normal é o responsável pelos homens estarem vivos até hoje. Porque quando ele tinha esse medo, ele fugia do perigo. Ele não se expunha a algum perigo. Pronto, a Bíblia está chamando isso de prudência. É uma palavra melhor, mais bonita. Terceiro dever que você tem aqui. Você deve entender que Deus está no controle. Se você teme ao Senhor Jesus, e se você tem prudência, isso vai acontecer dentro de um contexto onde você precisa ter plena convicção de que o Senhor reina e Ele domina sobre todas as coisas. E eu estou o tempo todo querendo enfatizar isso. As suas ações, elas são fruto daquilo que você crê. E é interessante porque até crenças falsas podem levar as pessoas a ficarem tranquilas, pelo menos por um determinado tempo.
Quando a crença é falsa, o conforto que ela traz é curto. Mas quando a crença é verdadeira, como essa, enraizada na palavra de Cristo, ela perdura. Ano passado eu acho que eu citei bastante aqui o Paul Tripp, que é o meu autor preferido aí na área de aconselhamento. Paul Tripp conta uma história que eu acho sensacional do filho dele. Se eu contei ano passado, você vai ouvir de novo. Que é a história que os filhos brincando no quintal, um acertou a cabeça do outro com a pedra, e o menino que acertou a cabeça do irmão estava desesperado, pai vai brigar comigo. A irmã que viu a cena estava desesperada, porque o irmão estava lá chorando, e o menino que estava com a pedra na cabeça e o sangue descendo, de boa, tranquilo. Tranquilo, e quando Paul Tripp chegou, o menino estava balbuciando alguma coisa, e ele foi lá e o menino orava. Senhor, muito obrigado, porque meu pai é médico. Convicção. Qual é a convicção? Se meu pai é médico, eu vou ter medo de uma pedrinha dessa aqui? Ou seja, uma convicção levou esse moço a ficar tranquilo. Mas até quando duraria essa tranquilidade? Até o momento em que ele descobrisse que o pai não era médico. E por que ele achou que o pai era médico? Porque todo mundo trata o pai dele como doutor Paul Tripp, em vez de chamar de pastor. E o perigo de ficar chamando os outros de doutor aí, vai. Botando o filho dos pastores em perigo. Chama de pastor que fica de boa. Mas na cabeça da criança, doutor Paul Tripp, tem um médico em casa. Não parece aquele meme lá o cara cai no chão, se precisamos de um doutor, aí o cara chega lá, o que aconteceu? Aí ele fala alguma coisa, eu sou doutor em línguas, sou doutor em filosofia, sou doutor em... Tem nada a ver com aquilo ali. Então veja, a convicção errada levou o moço a ficar tranquilo, mas ela teve prazo de validade. Ímpios podem viver uma vida aqui tranquila, com convicções erradas. O camarada crê no santo, crê no Exu, crê em alguma coisa, vive uma vida tranquila, ele é centrado. Sabe quando isso vai acabar? Quando ele se deparar com o terrível dia do Senhor. É por isso que João vai dizer que nós não precisamos ter medo desse dia, porque no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ele está falando do dia do juízo. Veja só o que Jesus vai fazer. Verso 16, mais uma vez. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Verso 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados, não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Quando Jesus fala assim, olha, eu vou mandar vocês para uma missão arriscada, onde vocês podem até morrer, e vocês não precisam ter medo, mas ao mesmo tempo não vão se arriscar de forma desnecessária. Vocês vão fazer isso convictos de que eu estou enviando vocês. Eu estou no controle disso aí. A circunstância está sob a minha responsabilidade. É o Senhor quem guarda o seu povo. É o Senhor que governa sobre todas as coisas. Há uma ênfase aqui no texto, eu mesmo estou enviando a vocês. Ele envia para o perigo e ao mesmo tempo garante, eu cuido de vocês em meio a essa situação. Lá nos versos 29 a 31, ele continua a ideia. Ele fala, olha, da mesma forma que é impossível que um pardal... Quanto você paga no pardal? Tem gente que gosta de passarinho aqui? Levanta a mão aí. Tem gaioleiro? Tem o pessoal que sai com a gaiola ali de manhã. Você já viu alguém saindo com pardal? Exibindo seu pardal para os outros. Eu tinha um vizinho que todo dia de manhã saía com um canário bonito. O bicho cantava bonito. E ele botava lá, todo bobão. Sai com um pardal aí, que eles vão achar que você é doido. O pardal é bicho... Ninguém vale nada, pardal. Dois pardais por um, sei lá, 2 centavos, 3 centavos.
Ninguém paga por um pardal. Pois Jesus está dizendo que nem um bichinho desse cai por terra, se Deus não quiser que isso aconteça. Se Deus cuida do pardal, esse bichinho que você não dá 2 centavos, Ele não cuidará de alguém que é imagem e semelhança dele. Lembra que eu falei da antropologia? Você é imagem e semelhança do Senhor, você espelha o Senhor. O que Ele está garantindo aos seus discípulos é que Ele cuida. Eles não precisam se preocupar nem com o barbeiro. Aqui é a salvação para os pastores aqui. Um dia alguém falou assim para mim: o pastor já pensou em botar um implante? Eu falei: não, deixa o Senhor fazer a obra. Está aqui, cara. Vou ficar lutando aqui contra o Senhor que contou os meus cabelos. Está contado, deixa para lá, já casei. Cabelo está contado? Já tentou contar cabelo? A gente acha que não, mas até eu tenho um pouquinho de cabelo aqui. É muito cabelo que tem aqui, ó, nesse pouquinho que eu peguei aqui. O cabelo está contado. Jesus está dizendo: estão com medo de quê? Olha, eu mantenho um pardal vivo. Eu mantenho o cabelo na sua cabeça. Vocês estão com medo de morrer? Vocês acham que vão morrer antes da hora? Tem um ditado que diz que quem morre de véspera é peru, né? Nem o peru morre de véspera. A véspera é para a gente. Para ele é o dia certo. É a gente que está na véspera. Mas ele é o dia que tem que morrer para ficar pronto no outro dia, senão não estaria. Deus determinou os seus dias. Todos eles escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. Salmo 139. Você está com medo de morrer? Antes da hora? Você está aí doido aí, fazendo exercício, achando que vai alongar os seus dias? Faça exercício, mas não acho que isso vai alongar os seus dias, não. Você faz exercício para se cuidar, tal, mas quantos atletas aí, de uma hora para outra, pá. Eu tenho uma tese aqui, eu não vou falar não, que tem um amigo meu que fala assim: Milton, você é da minha idade, fica tomando remédio, aí tem um monte de remédio. Eu tomo remédio para pressão e a diabetes. Eu não tomo nenhum remédio. Eu falei: vai morrer antes de mim. Porque todo velhinho que eu conheço tem um potinho de remédio. Você conhece velhinho que não tem potinho de remédio? É o que morreu rápido. Papo. Você tem medo de morrer mesmo? Se os discípulos estão indo para uma missão terrível, e são tentados a tentar fugir da morte, desobedecendo a Cristo e parando de pregar o Evangelho, Jesus está dizendo: não precisa ter medo disso não, vocês não vão morrer antes da hora. Eu estou guardando vocês. E a crença na soberania de Deus, e no controle do Senhor Deus, é que vai levar crentes a estarem tranquilos e sossegados, a despeito das circunstâncias serem terríveis. Não dá para você se manter assim, tranquilo, de outra forma. Só entendendo que você já tem paz com Deus. Mas às vezes nós sabemos a doutrina, mas nós não colocamos isso em prática na nossa vida. Porque Deus está no controle, os discípulos não precisavam temer homens e circunstâncias. Um quarto dever: você deve proclamar o Senhor. Esse aqui eu já disse no decorrer da fala, mas ele está o tempo todo enfatizando isso. O que digo às escuras, dizei à plena luz. E no final ele vai dizer: olha, quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí então você entende a fala anterior. Os homens podem matar o corpo, eu posso fazer perecer o corpo e a alma. Como é que isso acontece? Como é que o corpo e a alma perecem? Quando alguém se apresenta diante de Deus e não tem um advogado. Por que nós não vamos perecer? Por que nós não precisamos ter medo no dia do juízo? Porque o advogado está aqui do lado. E quem não tem o advogado? Quem não tem advogado está morto. Quem não tem o advogado está por conta própria. Quem não tem o advogado sofrerá
a ira do Senhor. É por isso que é tão importante obedecer às ordenanças. Então, retome aqui comigo. Você deve temer somente a Deus, você deve ser prudente, você deve entender que Deus está no controle, e assim você fará aquilo que é ordenado a você, no caso dos discípulos, pregar o Evangelho. Mas como eu disse, isso pode se expandir para outras questões, e eu quero fazer isso agora, aplicar isso. Como eu disse, temor na Bíblia está ligado à adoração. Quando é a Deus, está correto. Quando não é ao Senhor, revela um coração idólatra. Revela um coração idólatra. Na prática, você está dizendo que as circunstâncias e as pessoas são maiores do que o Senhor. E isso acontece aos montes. Obrigado. Você tem um emprego e o seu chefe te chama e fala para você fazer algo ilícito. Você faz ou não faz? Tudo dependerá da sua convicção. Tudo dependerá do temor que há no seu coração. Se você teme ao Senhor, se você sabe que você não está dependendo do seu chefe para ser sustentado, Deus sustenta você usando o seu chefe. Você vai dizer, eu não posso fazer isso não, chefe, eu sou crente. Mas se você acha que a sua família depende do seu chefe, não tenha dúvida de que você vai mentir e que você vai pecar. Mas é uma questão de convicção, que por vezes nos falta. Faltou ao pai da fé, algumas vezes. Então não se sinta menos crente, se você sucumbir à tentação, mas não justifique isso. Entenda que você pecou. Entenda que o pecado é grave. Entenda que em Cristo você tem redenção. Você tem perdão. Nós não minimizamos o dano do pecado e a gravidade do pecado. Nós não passamos o pano para o pecado, como diz o pessoal aí. Nós sabemos que temos um Deus misericordioso, que não rejeita um coração contrito, mas um coração contrito não é um coração que explica por que pecou. Ah, não, mas não tinha outra coisa para fazer, se eu fizesse outra coisa, eu acabaria sendo mandado embora. Deus não quer a sua explicação. Ele não precisa da sua explicação. Deus quer a sua contrição, o seu reconhecimento. Senhor, me perdoa, eu pequei. Mas lembrando das palavras do Senhor, como diz João quando ele escreve, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha as palavras que se seguem, hein? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. O que significa que o pecado, ele precisa ser um acidente. É por isso que João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma coisa é você pecar, uma coisa é você se irar pontualmente, outra coisa é você ser um iracundo, uma coisa é você falar uma mentira, num momento de aperto aí, porque tentou, peça perdão a Deus. Outra coisa é você ser um mentiroso, alguém que só sabe mentir, o tempo todo vive mentindo, e já está tão envolvido na sua mentira que está acreditando que aquilo é verdade. Então dê os nomes corretos. Mas se o seu temor estiver centrado no Senhor, você estará habilitado a fazer, por exemplo, o que fizeram as parteiras de Faraó. E eu gosto desse exemplo, porque eu vejo ali as duas coisas. Tanto uma convicção correta, quanto um momento de titubear na fé. Porque da primeira vez que o Faraó disse, olha, mate os meninos, o texto bíblico fala o quê? Elas foram lá e não mataram, porque elas temeram a Deus. O Faraó mandou matar, mas eu sei que Deus não quer que eu mate. Por temor a Deus eu não vou matar. Salvou os meninos. O Faraó chama as parteiras. Por que vocês
não matar os meninos. E aí elas falaram o quê? Sabe o que é? As hebreias são fortes. A gente chega lá, já pariram há muito tempo, nem dá tempo de matar os meninos. Os meninos já estão enroladinhos, não dá tempo. O nome disso é o quê? Mentira. Existe mentira que não seja do diabo? Isso é mentira. Eu já vi um monte de gente defendendo a parteira, dizendo, não, isso é circunstancial. Então, mentir para proteger a vida deixou de ser pecado, é isso? É mentira. Por que as parteiras mentiram? Por medo de morrer. Não era para defender eles, meio maior nada. Era o bem delas. As crianças elas já tinham salvado. Agora elas ficaram com medo do faraó. Porque, veja, se nós admitirmos aqui que esse foi um bem maior, salvar a própria vida, eu vou ter que assentir aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego deram uma bobeira danada. E foram tolos ao se arriscar desnecessariamente. Porque eles poderiam ter chegado para o rei e falar assim, rei, tá bom, vamos ali dar uma dobradinha diante da estátua. Senhor, o senhor sabe que eu adoro só o senhor. É só para o rei não me matar. Seria mentira também. As parteiras temeram, pecaram. Deus fez bem as parteiras, está lá no texto. Mas não foi por causa da mentira. Foi a despeito da mentira. Foi porque elas salvaram os meninos. Mas você está vendo como o mesmo coração, em dois momentos distintos, age de forma diferente? Você vai ver isso em Abraão, você vai ver isso nos outros personagens bíblicos, você vai ver isso na sua vida. No momento em que você está convicto e age de forma piedosa, e no outro momento você fala assim, mas por que eu fiz isso? As convicções abaladas aqui no coração. Eu já dei o exemplo aqui, né? Você pode muitas vezes não pregar com medo de ser chamado de bitolado, você pode deixar de fazer o que é certo para não desagradar pessoas, você pode fazer o que é errado para ser bem visto. Toda vez que o seu temor não estiver no Senhor, ele estará em outra fonte e vai levar você a agir de forma errada, pecaminosa, porque quem age pautado pelo medo, peca. Não tem jeito. Pode pegar todos os exemplos da Escritura e você vai ver temor de homens, temor de circunstâncias, e não um coração centrado em Deus e que sabe, eu não vou morrer. Quando Abraão acha que vai morrer, é porque ele não confia que Deus vai dar a ele um monte de filho. Deus não dá filho para morto. Então como é que ele vai morrer? Eu vou morrer, vão pegar minha esposa. Não, amigão, Deus falou que você vai ter filho com ela. Você vai ver essa convicção forte quando Deus fala, agora mata o seu filho. Ele pega o filho, leva lá, fala assim, esse homem é doido, não é? Porque aqui atrás ele está achando que vai morrer. Mas aqui é porque era ele, aqui ele vai matar outro. Não. Por que ele levantou o cutelo para matar o filho? É só você ler Hebreus. Porque ele tinha convicção de que Deus ia trazer ele das cinzas. Então, quando Abraão subiu, ele pensava o seguinte, vou matar e Deus vai trazer de volta, porque em Isaque será chamada a minha descendência. Se o seu temor estiver ao Senhor, você agirá corretamente. Uma segunda aplicação aqui, o medo revela corações egoístas. Quando você deixa de fazer o que o Senhor requer na Bíblia, com medo daquilo que vão pensar de você, com medo das consequências, você mostra que está preocupado mais com você do que com a glória de Deus. Você está pensativo aqui sobre desagradar ou não pessoas. Eu aconselhei um moço, não sei se eu falei dele aqui no passado, com depressão, que os pais falaram que ele era muito bom. Eu acho que eu falei dele, não falei? Vamos lá. O menino chegou lá com depressão. O que estava acontecendo? Ele falou, pastor, sempre ouvi dos meus pais que eu sou bom, muito bom, e na escola eu descobri que tem gente melhor que eu. Mas eu não quero desagradar o meu pai, eu não quero desapontar o meu pai. E ele não conseguia chegar no nível que o pai dele queria. Isso levou ele a ficar triste,
a tristeza foi se agravando e ele entrou em depressão por conta disso. Eu li com ele a história de Lázaro, Jesus ressuscitando Lázaro. Porque você tem um homem que tem toda a capacidade de curar, e curar à distância, nem precisa estar perto, que ouve um recado das irmãs de Lázaro, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Há uma expectativa, nós vamos mandar o recado e Jesus vai vir correndo, ele ama a gente. Mas Jesus não está preocupado com as expectativas. Imagine se Jesus pensasse assim, se eu não for agora, o que Marta e Maria vão pensar de mim? E aí João escreve dizendo assim, amava Jesus, Marta, Maria e Lázaro, e quando soube que Lázaro estava enfermo, se demorou mais 2 dias, esperou ele morrer. Essa enfermidade é para a glória de Deus. O compromisso de Jesus não é em agradar Marta e Maria, não é em agradar Lázaro, é em trazer glória ao Pai. Então o que eu disse para aquele moço é, você não tem compromisso de agradar o seu pai. Não tenha medo de desapontar o seu pai, até porque a expectativa do pai é errada. É além do que deveria ser. Agora, faça para a glória de Deus o que você tem que fazer. Se você tem capacidade de tirar 8, tire 8, não tire 7,5. Onde é que está o seu temor? Tudo que vem à sua mão, você tem que fazer conforme a sua força, que não é igual a do outro. Tem gente mais forte que a gente, tem uns mais fraquinhos, mas tem um bocado mais forte do que a gente. Só que se você, em vez de querer agradar o Senhor, quiser agradar aqueles que estão à sua volta, a carga vai ser sobremodo pesada, você não tem condição de fazer isso. E é por isso que você ouve, então, o convite de Jesus, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Há muitos que padecem da tal da fobia social. Lembra que eu falei do rapaz aqui que queria ser aceito no grupo? E vão fazer qualquer coisa para isso. Fobia social é pecado. Medo da avaliação é pecado. Mas nós nos preocupamos muito. E nós precisamos admitir que nós sofremos com temor de homens mais do que nós gostaríamos. Estava conversando ontem e contando uma história minha. Eu estava numa reunião de presbitério uma vez, e vez por outra, quem levanta lá no presbitério para ser o chatão sou eu, né? Aí o filme já está queimado. Aí tinha um assunto para ser tratado no presbitério, que eu falei, está errado. Olhei a minha volta, falei assim, só eu vou votar contra. Por que eu vou votar contra? Não vai fazer diferença nenhuma. A matéria está ganha, está passada. A única coisa que vai acontecer aqui é que eu vou queimar mais uma vez o meu filme. Então, acho que eu vou ficar quieto. Pela providência de Deus, eu li um texto nesse dia, chamado Calvino e os Nicodemitas. Já leu esse texto? Muito bom, muito bom. Uma palestra que foi dada nos puritanos. Em determinado momento, o autor dizia assim, olha, falando de reunião, talvez você diga que é só um voto e que as coisas não vão mudar. Mas crentes, eles não votam pensando no resultado. Eles votam por suas convicções e para a glória de Deus. Talvez você não seja chamado para conferências na sua igreja. Talvez você não seja bem visto na sua denominação. Mas faça o que tem que fazer. Falei, poxa, agora eu tinha que ler isso aqui. Lá vou eu levantar para queimar meu filme de novo. Mas está aqui. O coração está preocupado com o quê? O que vão pensar de mim? O que a sua sogra vai pensar de você? O seu sogro? O seu pai? A sua mãe? Nós precisamos pensar no que Deus está pensando sobre nós. Porque quando nós buscamos santidade diante de Deus, o resultado, o reflexo disso é um bom testemunho diante dos homens. Mas ainda que os homens não vejam isso como um bom testemunho, você é um bem-aventurado. Sabe quem disse isso? Pedro.
Pedro faz uma pergunta aos crentes: quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Então, se você fizer o que é bom diante de Deus, quem que vai querer maltratar vocês? E ele continua: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Terceiro, o medo pode fazer você agir de forma errada, desonrando o Senhor e achando que está seguro. Mantive o meu emprego. Me safei aqui de levar um castigo maior dos meus pais, porque eu não falei a verdade. O medo pode levar você a um local que você acha que é seguro. Mas não há segurança quando se desagrada ao Senhor. Quarto, tema somente aquele que deve ser temido. Deus é maior que as circunstâncias, maior que o patrão, maior do que os seus filhos. Quantos pais que por temor dos filhos não os disciplinam? Eles têm medo que os filhos não os amem. E quanto àquele medo normal que eu falei, tem medo de cachorro. Continue tendo prudência. Não entre no quintal que o cachorro está solto, não. Não acho que você é o Dr. Pet. Eu já vi até o Dr. Pet levando as mordidas. E ele é profissional, tá? Mas isso aí é natural. Nós sabemos que algumas coisas podem nos ferir e nos machucar. Deus não me ordena a acariciar cachorro. Tem a ordem dessa na Escritura? Acariciar os cachorros? Não tem. Então, não inventa moda se não for seu. Seja prudente. Não dê uma de destemido. Olha como eu sou corajoso. Olha como eu não tenho medo de nada. Porque muitas vezes você pode estar se colocando em risco e isso é pecado. Quando o medo toma conta de tal forma que impede você a realizar aquilo que você tem de realizar, a fugir dos seus compromissos, isso sempre será pecado. Deixa eu voltar na minha história aqui do pastor que teve transtorno de pânico. Ah, mas isso aí é patológico. Ok, mas ele largou a esposa, mas ele largou a esposa grávida, e ele largou o seu trabalho. Está certo isso aqui? Isso é errado, isso é pecado. Ele tem responsabilidades. Eu estou vendo algumas coisas acontecendo aí no meio pastoral, onde eu soube de uma história em que o pastor teve burnout, e o médico disse que ele deveria evitar ir à igreja e evitar conversar com os presbíteros da igreja. E ele evitou. E aí você via foto dele no lazer, pescando, jogando bola, mas na igreja não pode. Não é possível que nós vamos olhar para isso e não vamos ter um olhar bíblico para isso. Eu sei que o burnout, ele é eu brinco que é uma depressão localizada. Porque o deprimido, ele está deprimido em qualquer momento. O burnout é só no trabalho. Se a pessoa de fato for fazer alguma coisa de lazer, ela não vai ter problema. Se ela voltar para o ambiente de trabalho, ela se sente sobrecarregada. Mas meu assunto não é burnout hoje, eu só estou citando aqui como exemplo. Leva você a negligenciar o que você tem que fazer, a sua responsabilidade. Como é que eu vou explicar isso diante do Senhor? Então, se o medo me paralisa a ponto de me fazer ser irresponsável com as minhas obrigações, não tem outro nome a ser dado, é pecado. E precisa ser tratado com cuidado, com amor, com carinho, de forma bíblica. Levando o pecador a compreender estas coisas. O problema é que, às vezes, nós não queremos reconhecer estas questões, porque é difícil reconhecer isso. Não é fácil reconhecer. Dia desses aí eu tive que pedir perdão aos meus filhos. Cara, é difícil. Por que é difícil? Porque o normal é eles pecarem contra mim, que eles são desobedientes. E quando sou eu que peco contra eles? Ah, Senhor, vamos lá, vou pedir perdão. Vou pedir perdão. É isso aí, pedir perdão.
engolir o orgulho aí e falar, errei, pequei. É fácil? É nada. Diga aí que é fácil. E às vezes nós não queremos passar por esses desconfortos. Nós não queremos ser tirados desse nosso lugar seguro, pretensamente seguro, mas tratar pecados sempre será alguma coisa que incomoda. Incomoda. Quando alguém chama você e fala, irmão, senta aí, eu preciso te falar uma coisa. Olha, você tem agido assim, assim, assim. Ah, não é fácil. Não é fácil para quem confronta e não é fácil para quem está ouvindo. Mas quem mandou fazer isso foi o Senhor. E eu creio que a maneira dele é melhor do que a nossa maneira. Não se exponha a perigos desnecessários em nome da sua pretensa falta de medo. Não tente ao Senhor. E quando você faz isso, isso pode ter por trás o desejo de ser bem visto. Olha como fulano é corajoso. Porque até virtudes podem ser torcidas para a nossa própria glória. Um dos exemplos mais legais e tristes ao mesmo tempo que eu vejo isso, é o nosso amigo aí, pastor, amigo não, né, conhecido aí da internet, o Paul Washer. Aconteceu um fenômeno interessantíssimo com Paul Washer, porque Paul Washer foi conhecido no Brasil por aquele vídeo em que ele esculhamba com todo mundo. Lembra do vídeo? E vocês isso, papai, no final o pessoal bate palma, vocês estão batendo palma para quem? Estou falando de vocês. Ah, rapaz, que caba duro, né, tal. O que aconteceu depois disso? O pessoal ia ouvir o Paul Washer, e quando ele não brigava com o pessoal achava... Falei, rapaz, que loucura é essa aí? O pessoal vai lá para ouvir ele brigando, e se ele não brigar, não teve graça. Ah, está ficando fraco, está ficando... Nós somos terríveis, meus irmãos, nós somos terríveis. Uma coisa que foi boa, e foi boa aquela repreensão. Mas agora vai virar repreensão pela repreensão? Virou um teatro? Só porque eu gosto de ver um cara mais duro falar? Então, eu creio que isso não passou pela cabeça do Paul Washer. Mas não poderia ter passado? Quanto mais eu brigar com o pessoal, mais eu vou... Tem alguns aí na rede social assim. Quanto mais eu brigo, mais visualização. Mais visualização, mais money. Quanto mais polêmica, mais eu estou na boca do povo, mais dinheiro. E aí você não sabe se a intenção do sujeito é pregar o evangelho ou é lucrar. Vigie o seu coração. Uma vez um amigo falou assim, você já pensou em gravar uns vídeos aí e botar naquela plataforma que cobra? Eu falei, já. Por que você não fez? Eu falei, porque eu gosto de dinheiro. Eu gosto bastante. E quando começar a entrar dinheiro, eu não sei como é que vai ser. Será que depois que começar a entrar dinheiro, eu vou ficar preocupado em edificar as pessoas ou eu vou ficar preocupado em ter mais seguidor? Eu não sei. Então deixa os vídeos gravados só da igreja e está tudo certo, sem monetizar nada. Eu não consigo lidar com esse meu coração aqui. Cuidado com o coração. Tema a Cristo e somente a Cristo. Tem um livro bem legal, chamado O Temor que Vence o Medo. Eu acho que é da Nutra, esse livro. E é acho que é o Wayne Mack. Bem interessante, a começar pelo título. O Temor que Vence o Medo. Para mim, eu escrevi e estou querendo publicar em algum momento uma história, um livro sobre Pedro e sobre os temores de Pedro. Porque Pedro está aqui no meio desses discípulos. Se você olhar para Pedro, ele é intrépido. Ele é o camarada que chega e fala assim, todo mundo duvida do Senhor, menos eu. Eu não nego, certo? Jesus o coloca à prova e ele nega. Pedro se entristece. Pedro é restaurado lá em João 22. Quando você chega em Atos, Pedro, que estava com medo de morrer, é confrontado pelas autoridades e diz, se você pregar, nós vamos prender você. E ele diz, importa obedecer a Deus que aos homens. Está curado, Pedro.
Atos 10, Cornélio. Sensacional essa história. Porque Pedro tem aquela visão lá do pano, né? Toma, Pedro, mata e come. O Senhor não come. Come, não come, come. 3 vezes. Ele tentando ensinar a lei do Senhor ao Senhor. E Deus falou, olha, não considere impuro o que eu purifiquei. Por quê? Porque Pedro ia ser mandado para Cornélio. E ele vai à casa de Cornélio. Ele chega na casa de Cornélio da pior maneira que alguém deveria chegar. Parece um capixaba. Ele chega lá e fala assim, olha, você sabe muito bem que eu não devia nem estar aqui com você. Que não é lícito para um judeu entrar na casa de um impuro. Como que você entra na casa dos outros assim? Já pensou? Mas Deus falou para não te considerar impuro. Vai, pronto. Pregou, o Espírito Santo caiu sobre ele. Quando ele voltou para Jerusalém, ato contínuo ali, o que os judeus falaram? Você entrou na casa do homem impuro? A cobrança veio na hora. Ele falou, sim, o Espírito Santo desceu sobre ele, explicou a história toda. Então parece que o coração de Pedro está jóia. É só você ler Gálatas. Paulo diz, um dia eu cheguei, Pedro estava comendo com os gentios, e quando chegaram os da circuncisão, ele se apartou. E até Barnabé caiu nessa dissimulação dele, e então eu repreendi Pedro face a face. Então Pedro teve medo de morrer, negou Cristo. Pedro teve medo de ser visto como um mau judeu, porque ele disse para Deus que era um bom judeu, certo? Senhor, eu nunca comi isso não. Está aqui, ó. E agora os de Tiago vão me ver comendo? Não. Medo. Nós padecemos muito com os temores. E nós precisamos lidar com o coração, para que não pequemos por temer a homens e temer as circunstâncias. Vamos orar. Senhor amado e bendito, queremos exaltar mais uma vez o teu nome. E mais uma vez rogar ao Senhor que aplique em nós a Tua palavra viva e eficaz. Que a partir dela aprendamos, ó Deus Santo, como viver e agradar ao Senhor. Que a partir dela sejamos santificados e quando temermos mais as circunstâncias e os homens do que ao Senhor, que o Senhor nos leve ao arrependimento, para que tenhamos atitudes que glorificam o Senhor. Nos ajude a reconhecer, ó Deus, porque por vezes é muito difícil. Reconhecer, ó Deus, os nossos temores, reconhecer que não amamos o Senhor como deveríamos amar. Nos ajude a lembrar que não é disso que depende a nossa salvação, mas que a nossa salvação depende do amor de Cristo pelo Senhor, aquele que amou ao Senhor de todo o coração e agora aplica a sua justiça a nós, pecadores, para que nós sejamos dia a dia conformados à imagem do Redentor, até aquele dia que ansiamos, não mais temeremos coisa alguma, exceto o Senhor, vivendo para a Tua glória eternamente. Ó Deus, Maranata, que esse dia chegue para a Tua glória em nome de Jesus. Amém.